Olá, meus queridos alunos da Júlia Alenquer Fontinelli, gravando aqui a nossa segunda videoaula para os primeiros anos, tá? Gostaria de parabenizar todos os alunos dos primeiros anos, né, na sua maioria, que estão acompanhando, estão respondendo as atividades, estão visualizando os vídeos, né? Então continue assim, tá bom? Para que possamos aprender cada vez mais sobre o nosso conteúdo de química, tá? Vamos aprender hoje aqui sobre sistemas, substâncias puras e misturas, que está no capítulo 3 do livro de vocês, tá bom? Acompanhem lá também. Vamos dar sequência aqui. Vamos começar esse estudo fazendo algumas perguntas, certo? É possível o mesmo elemento químico formar materiais completamente diferentes? Sim, com certeza. É possível distinguir acertadamente os componentes de uma mistura por simples observação a olho nu? Depende, nem todas, tá? Vamos ver aqui. Mas antes de responder, precisamos conhecer alguns conceitos fundamentais da química. É isso que nós vamos ver aqui na sequência, relembrando aqui um pouco sobre matéria, corpo e objeto do nosso conteúdo anterior, tá certo? A gente possa visualizar aqui, tá bom? Ó, matéria, corpo e objeto, né? Vocês já aprenderam sobre isso, tá? Vamos dar continuidade aqui. O que é uma substância pura? Substância pura é todo material com a seguinte característica. Vamos ver aqui as características de uma substância pura, tá? Ela representa unidades estruturais, né? Ou seja, moléculas, conjuntos iônicos, quimicamente iguais entre si, certo? E também possui composição fixa, de que decorrem propriedades fixas, como densidade, ponto de fusão e de ebulição. Uma substância pura tem que ter essas características aí, tá? E terceiro ponto, ela tem que ter uma temperatura, né, inalterada, no início ao fim, em todas as suas mudanças de estado físico, tá? Fusão, vaporização, solidificação, etc. Não pode ser uma temperatura inconstante, tá? Não pode. Isso aí é para mistura, certo? Quarto ponto, pode ser representado por uma fórmula, porque tem composição fixa, tá? Uma substância, ela pode ser representada por uma fórmula, porque ela tem uma composição fixa. Uma mistura, eu não posso encontrar uma fórmula individual para uma mistura, mas para uma substância pura, sim, tá? Exemplos, a água, aqui, ó, água pura, né? Na natureza nós dificilmente encontramos substâncias puras, pessoal, tá? Geralmente vai ser mistura mesmo, mas existe processo de separação, como a destilação da água, tá? Que vai deixar ela pura. Então, H2O, que é a fórmula, oxigênio, cloreto de sódio, ouro, prata e o ácido sulfúrico, certo? São fórmulas para essas substâncias puras. Substâncias puras, elas podem ser simples ou compostas, tá? Classificadas como simples ou composta, de acordo com a composição, né, e átomos. Se é apenas um elemento químico, simples. Se é mais de um elemento químico nessa composição, a gente chama de composta, tá? Vamos ver aqui uma tabela show que explica bem direitinho como é que é. Ó, substância pura simples, você percebe que é a mesma cor, né? Ó, só existe o mesmo tipo de átomo formando essas substâncias, tá? Hélio, oxigênio, fósforo, beleza? E aqui, gente, quando nós temos dois átomos, né, ou mais, formam substâncias compostas, né? Como a gente pode ver aqui na tabela, ó, certo? A água, ácido clorídrico, dióxido de carbono, você percebe que as cores estão diferentes, representando átomos diferentes, tá? Então é esse o raciocínio, certo? Então vamos dar sequência aqui, certo? Substâncias simples e compostas, vamos entender melhor cada uma, tá? Substâncias simples aí, como o oxigênio, O2, tudo na mesma cor, representando o mesmo elemento químico, por isso que ela é simples, tá? Constituída aqui por um único tipo de elemento, como está dizendo aqui, ó, gás e oxigênio, certo? Aí vamos ver aqui a composta, ó, certo? H2O, mais de um tipo de elemento químico, né, que é hidrogênio e oxigênio, tá? O verdinho, o oxigênio,
O cinza aqui é o hidrogênio, certo? Vamos continuar aqui. Misturas. O que é mistura, né? É a matéria constituída por mais de um tipo de molécula. Ali nós vimos simples e composta, né? A diferença é entre átomos, né? Tipos de átomos, e aqui é entre tipo de moléculas, certo? Eu tenho várias moléculas aqui, ó, moléculas de água, outras moléculas quaisquer aqui, formando uma mistura, tá? Certo? Essa mistura pode ser homogênea ou heterogênea, tá? Depende muito do aspecto visual, tá? E as fases, né? Certo? A gente vai ver na frente aqui. Misturas homogêneas, tá? Elas apresentam apenas uma fase, certo? E tem as mesmas propriedades químicas, né, em toda a sua extensão, o mesmo aspecto, né? Você pode observar aqui, ó, água mais açúcar dissolvido, tá? Ó, não dá para perceber que tem açúcar aí, tá? Então, visualmente, a gente chamamos de mistura homogênea. A heterogênea a gente já percebe, ó. Existe óleo em cima, que tem uma densidade menor, e água que fica logo abaixo porque tem uma densidade um pouquinho maior, tá? Certo? E aí a gente vai formar aí substâncias, misturas heterogêneas, chamadas de sistemas heterogêneos também, tá? Exemplos aqui, ó. Um exemplo que eu tirei do livro de vocês é a gasolina à esquerda, ela é um exemplo de sistema homogêneo porque você não percebe, tá? O que tem aí dentro nessa mistura, certo? O granito à direita é um exemplo de sistema heterogêneo, porque ele é formado por mica, né? Quartzo, tá? Feldspato, e eles estão todos aqui misturados, mas você percebe, né? Ó, dá para perceber aqui, né? Tem várias cores, né? Um aspecto heterogêneo, certo? Mas aqui, ó, misturas, mais uma parte que eu tirei do livro de vocês. Quando a substância é adicionada a outra, ambas deixam de ser puras, né? Eu estou misturando duas substâncias puras e vou formar uma mistura, né? Um sistema chamado de mistura, tá? E a gente traz aqui a tabela, né? Mostrando a composição aqui, a classificação, certo? Tá? E o número de substâncias, como por exemplo aqui, ó, o soro fisiológico, ele é homogêneo, logicamente, mas na composição dele, ó, é 0,9 grama de cloreto de sódio, que é o sal, mais 100 ml de água. Quantas substâncias tem? Duas. Certo? Quantas fases? Só uma. Tá? Salmoura, que é vários sais juntos, homogêneo. Também aqui, ó, vários sais juntos em água. E quantas substâncias? Ah, no caso aqui já são várias, né? São vários sais, certo? Continuando. Fases, né? Vamos entender o que é fases. Cada aspecto homogêneo de uma mistura chama-se fase, tá? Vamos entender aqui, ó. Mistura de duas fases, bifásico, areia e água. Uma mistura com 3 fases eu chamo trifase, né? Ó. E uma mistura aqui, um sistema trifásico constituído por 2 componentes. Por quê? Porque gelo e água é a mesma coisa, só muda o estado físico, é H2O. Só que o gelo aqui ele ainda não derreteu, então ele constitui uma fase. Então, 3 fases, 2 componentes, né? Ou 2 substâncias, que é água e a limalha de ferro, tá? As fases também aparecem quando temos uma substância pura em equilíbrio de fases, certo? Continuando aqui, fases e substâncias de uma mistura, tá, gente? O que acontece aqui, ó? Eu tenho aqui água, álcool e um pedaço de ferro. Mistura heterogênea, tá? Mas por que é bifase? Tá? Porque o álcool e a água vão se misturar, né? Então vai ser com o ferro vai fazer 2 fases bifase, tá? Segundo, água salgada, álcool, óleo e sal não dissolvido. Obviamente heterogêneo, mas eu vou ter 4 componentes e apenas 3 fases, tá? Por quê, gente? Porque a água e o álcool eles vão formar apenas uma fase, tá? Então vai ficar água e álcool, óleo e o sal não dissolvido. 3 fases, mas eu estou trabalhando aqui com 4 componentes diferentes, 4 substâncias diferentes, certo? Água líquida e água sólida, tudo é água, né? Só muda o estado físico. Mas eu vou ter um sistema heterogêneo, formado por um componente apenas. Eu tenho um componente, que é H2O, mas eu vou ter 2 fases, porque o gelo está sólido, certo?
vamos aqui para uma parte aqui bem particular, que é a propriedade microscópica de uma mistura, né? O leite, gente, visualmente é uma mistura homogênea, né, a olho nu, mas ao microscópio ele mostra as gorduras que caracterizam uma substância heterogênea, tá? Não esqueçam disso. Misturas gasosas, líquidas e sólidas, tá? Mais um artigo, mais uma parte aqui do livro de vocês. O atmosférico, gente, é uma mistura homogênea, tá? Todos os gases vão formar misturas homogêneas, tá? Independente da cor, com o tempo eles vão ficar uniformes. Misturas líquidas, tá? Acontece aqui, por exemplo, água e óleo. Água e óleo é um sistema heterogêneo porque são líquidos immiscíveis. Líquidos immiscíveis são aqueles que não se misturam, tá? Já água e álcool são sistemas homogêneos porque os líquidos são miscíveis, são líquidos que se misturam, tá? Não esqueçam disso. Ligas metálicas são misturas homogêneas, sólidas, como latão, que é uma mistura de cobre com zinco, bronze, aço, né? Carbono, tá? Formando ligas metálicas homogêneas, tá bom? Continuando aqui, vamos ver aqui um diagrama de mudança de estado físico da água pura, tá? Acompanhe só e observe o tracinho verde, que é o ponto de fusão e o ponto de ebulição, tá? Ó, vamos ver aqui um efeito bem legal. Menos de 0 grau a água é sólida, acima de 0 grau ela começa a ficar líquida, né? É o seu PF, tá? E nesse intervalo ela já está líquida, tá bom? Aqui, ó, certo? A 100, que é o ponto de ebulição, ela começa a virar vapor, tá? E você observa que essa partinha verde aqui é constante, né? Ó, na temperatura é constante, não é variável, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque na mistura isso vai variar, tá? Tanto o PF como o PE vai variar, porque a temperatura não é constante para uma mistura mudar de estado físico, tá, gente? Entendam isso. Temperatura constante apenas com substâncias puras, tá? Observem só. TF aqui, ó, mudou, variou, né? Ó, teve que aumentar a temperatura para que a fusão acontecesse. Do mesmo jeito aqui a ebulição, ó, teve uma variação na temperatura, né? Aumentou um pouco mais, tá? Certo? Continuando aqui a classificação de misturas eutéticas, que elas vão ter aqui o TF, que é a fusão constante, e o TE inconstante, tá? Certo? Aí vem aqui o contrário da eutética, que é a azeotrópica, certo? Que a ebulição é constante e a fusão é inconstante aqui. Eu me refiro à temperatura, tá, gente? Certo? Ó. Tá? Tranquilo? Gasoso líquido, ó. Vocês possam interpretar o gráfico aí, certo? Que é bem bacana. Vamos corrigir aqui, exercitar aqui rapidinho, ó. Em qual das sequências a seguir estão representados um elemento, uma substância simples e uma substância composta, respectivamente? Gente, eu vou responder aqui com vocês, não precisa mandar para mim, tá? Isso aqui é só para fixar. Então, eu quero um elemento, uma substância simples e uma substância composta. Eu já posso eliminar A, D e E, porque eles começam com substâncias e não com elemento. Então, entre B e C aqui, né? Eu já poderia ver aqui. Então, uma substância simples. O HI aqui, ó, ácido iodídico, não é uma substância simples, né? É uma substância composta. Então, já matei a charada aqui, que é o item C. Elemento cloro, substância simples, gás nitrogênio, e o HI uma substância composta, né? Hidrogênio com o iodo, né? Certo? Vamos para frente aqui. Mais uma, rapidinho, né? Para o vídeo não ficar grandão. Adicionando-se excesso de água à mistura formada por sal de cozinha, areia e açúcar. Obtém-se um sistema, o quê? Ó, excesso de água, tá? Então, esse excesso de água, gente, ele vai dissolver o sal e o açúcar. Só não vai dissolver a areia. Então, vai me dar o quê? Um sistema heterogêneo bifásico. 2 fases, certo? Vamos lá. Mais um, o último. Último exemplo.
A gente pode classificar, né, os tipos de materiais em substâncias puras e misturas, que foi o fundamento do nosso estudo de hoje, tá? As substâncias puras podem ser simples ou compostas, tá? Vamos ver aqui o que é certo nessa classificação e o que é errado. O que for errado vai estar destacado de vermelho, o que for certo vai estar destacado de verde, tá? Então, assim, o ar atmosférico é uma substância pura? Será? Não. O ar atmosférico é uma mistura, tá? Homogênea, mas é uma mistura. A água é uma substância simples? Vamos ver. Negativo. A água é uma substância composta, tá? O sangue é uma mistura? Sim. O nosso sangue é uma mistura. Tem água, tem glóbulos brancos, glóbulos vermelhos, né? O oxigênio e o ozônio são substâncias distintas ou diferentes? Sim. O2 e O3 são substâncias totalmente diferentes, formadas pelo mesmo átomo, que é o oxigênio. O2, oxigênio, O3, ozônio, são substâncias totalmente diferentes. A matéria que tem 3 tipos de moléculas é uma substância composta? Vamos ver? Negativo. Tá? Ela é uma mistura. Né? Se ela tivesse 3 tipos de átomos diferentes, por exemplo, poderia ser uma substância composta. Mas se é moléculas, então moléculas representam substâncias. Se são substâncias diferentes, representam... Se estão juntas, é uma mistura. Tá certo? Então, eu falei um pouquinho rápido, gente, porque o vídeo não pode ficar muito grande. Espero que vocês tenham entendido, né? A gente se encontra no Google Meet. Bons estudos. Obrigado pela atenção. Comenta aí, dá seu ok aí no vídeo, tá? E participa aí nos comentários, tá bom? Um abraço a todos e até a nossa próxima aula. Façam as atividades. Valeu!